Já começo tossindo. Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aumentando o som, mas diz que não dá para aumentar agora. Bom, é que não dá para falar alto. Hoje eu estou um pouco doentinha, estou com problema na boca. Nem quero abrir muita boca, se não dá para ver, mas estou com problema. Não estou muito legal. Hoje eu apareci para bater um papo. Apareci para bater um papo. Sabe quando você não está bem? Eu fiquei de fazer um vídeo para falar do Moçambique, mas por causa desse meu problema, acabei não fazendo o vídeo. Digamos que eu não estou muito disposta. Não estou, desde a partida da minha mãe, que tem havido assim... Sabe quando a tua vida... sejam todos bem-vindos ao canal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Mas sabe quando a tua vida parece que começou a andar para trás? É, mais ou menos assim. Quando você leva uma pancada da vida, eu estou apagando aqui uns negócios, você vai levando uma pancada da vida, nós até usamos aquelas frases de tem épocas em que a tua vida anda que é um mar de rosas, aí tem outras épocas que parece que veio uma onda, veio uma tempestade. Durante aquela época, a tempestade está ali, ou então é que nem a família Adams, tem aquela nuvenzinha que fica pairando assim em cima da tua casa, do teu telhado. Então, a família Adams está pairando feio em cima do meu telhado, em cima desta casa, né? Não quer ir embora. E quando muitas coisas acontecem na vida de uma pessoa, a gente costuma dizer, epa, aquela família é amaldiçoada, né? Aquela casa, isso, aquela família, aquilo. E às vezes eu me pergunto, né, sobre a minha família, a minha vida. Pergunto mesmo. E aí eu questiono esta pessoinha aqui. É Jesus. Isso aqui é uma pintura, estão vendo ali a assinatura. Para quem não conhece, né, eu não vou agora explicar, acho que não apaguei, né, não. Eu não vou agora explicar quem é Rembrandt. Quem não sabe quem é Rembrandt, é entrar no Google e olá Rembrandt, vai saber quem é Rembrandt. Óbvio que esta pintura, explicar um pouco melhor, esta pintura não é exatamente de Rembrandt, porque explicar um pouco para vocês entenderem. Se vocês forem ao Google, isso é para puxar pela mente das pessoas, escreverem no Google, na área de busca, Rembrandt, vocês vão ver que Rembrandt, obviamente, foi um pintor, né? Aí vocês vão dizer, pô, a Filomena tem um quadro de Rembrandt, né? Aí vão dizer, pô, a Filomena tá milionária, né? Antes eu tivesse, que este Jesus já não estava na minha parede. Eu teria um Jesus mais simples. Mas isto aqui é uma pintura espírita. É. Como assim? É. Aí eu entraria num outro mérito da questão que existe, no caso, em São Paulo, essa senhora, no caso, em questão, isso é só para falar porque essa pintura está aqui. Existe, ou existia, porque até onde eu sei, essa senhora já veio a falecer, que recebe entidades espirituais, que no caso são pintores famosos, como o caso de Rembrandt, né? E muitos outros. E faz pinturas mediúnicas. E todas estas pinturas mediúnicas, né, têm energeticamente uma força muito grande. E dura anos e anos e anos. Não, essa energia, vamos dizer assim, que o quadro tem, não passa, porque pegou um vento. Não. É uma energia que se mantém no painel do quadro, tá? Tá ali. Essa pintura foi feita pelo espírito de Rembrandt. Óbvio que muita gente, ao me ouvir aqui,
que não acredita no mundo espiritual, que não acredita na pintura mediúnica, ou que simplesmente não acredita na fé espírita, vai dizer, isso aí é papagaiada, eles não acredito nisso. Está no seu direito e eu respeito, mas respeito a minha parte, ok? Portanto, eu, minha mãe, o meu irmão e, vamos dizer que a minha família sempre acreditou nisso. Portanto, a minha mãe, quando morava em São Paulo, porque a esquadra era da minha mãe e do meu irmão, frequentava um lugar onde tinha uma senhora muito conceituada, em São Paulo, que tinha um centro e que fazia estas pinturas. Você paga, né? Ninguém te dá isso aqui de graça, você paga por isso, né? Então, minha mãe tem muitos quadros aqui na casa dela, muitos quadros, com pinturas mediúnicas, de Renoir, tudo pintores renomados, tudo pintores catalogados de alto padrão, né? Europeus e, portanto, pintores bem renomados. Portanto, não são quadros baratos, mas também não são nada de, um Rembrandt, ou, não, nada de pinturas, nossa, que, né? Não. Mas são pinturas mediúnicas, que significa que elas transmitem a energia que às vezes nós precisamos ter, né? E por que eu estou falando tudo isto? E eu até já brinquei vários vídeos dizendo, eu estou aqui ao lado de Jesus, né? Se vocês forem olhar muitos vídeos, eu falo isso, né? Eu tenho Jesus aqui ao meu lado, me protegendo. Pois é, e ao mesmo tempo eu falei também agora no início do vídeo, tem famílias, né, que muitas pessoas dizem, epa, aquela família é trágica, né? Morre gente, faz, acontece. É verdade mesmo. Eu nasci em Angola, minha família toda nasceu em Angola, meus pais, meus avós, né? Eu, meu irmão, todo mundo angolano, né? E eu vivo brincando e dizendo, sou angolana com muita honra, né? E tive 14 anos de paz, tranquilidade na minha vida. E aos 14 anos, então, eu comecei a passar pelos horrores da guerra em Angola. Passei fome, vi amigos morrerem, e ali eu senti de perto o que era viver uma guerra e nunca mais esquecer, o que era ver amigos morrerem na guerra, presenciar a morte de uma ali bem perto de mim, ver o camarada que matou a minha amiga vir ao meu encontro, se justificar pela morte da minha amiga, e eu vendo aquele cano de arma batendo no chão, ali perto de Salvador Correia, do liceu, né? Perto não, na frente, onde eu estudava, e vendo a hora que ele ia me dar um tiro também, não me deu, e eu vendo a minha amiga a 100, 200 metros, mais ou menos, morta, né? E ali o meu mundo virou, ali a partir dali o meu mundo virou com a guerra. Saí de Angola, larguei meu pai lá, pensei, não vou mais voltar a ver meu pai. Ali eu vi como uma despedida, achando que não ia ver meu pai, porque no dia em que eu saí de Angola, no aeroporto de Luanda, meu pai estava sendo perseguido, a gente vendo os camaradas atrás dele no próprio aeroporto. Então, na minha cabeça de menina de 14 anos, eu pensei, meu pai não vai escapar. E eu me despedi do meu pai chorando muito. No próprio aeroporto, na hora da revista, me meteram a mão, queriam me meter a mão na vagina, porque as mulheres saíam com diamantes através do OB, né? Aquela proteção quando a mulher fica menstruada, mas eu não tinha isso. E então queriam porque queriam, e a minha mãe nessa hora virou uma leoa, não deixou, se meteu na frente das guardas que queriam fazer esqueci o nome, fazer essa, gente, vocês sabem, né? Minha mãe não deixou, se meteu no meio, ameaçaram ela. Antes disso, abriram a minha bolsa, eu tinha feito pacotinhos com fotos do meu pai, que eu sou toda perfeccionista, então eu fiz pacotinhos, né? As fotos pequenininhas. Eles rasgaram tudo, mas porque eu respondi a eles, eles me bateram, e meu pai vendo tudo isso. E na hora da saída, depois que fizeram toda investigação, que não é investigação, é outro nome que agora fugiu.
Na hora da saída mesmo, para pegar o ônibus para o avião, ah, o guarda que estava, era o que tinha estado ali a fazer a epa, a palavra fugiu mesmo, ah, a olhar tudo, e estava depois na porta para olhar a saída da gente, olhou para mim e disse, vai, branquela de merda. Ah, e já contei isso num vídeo, me perguntaram, você não sentiu ódio, raiva? Eu até hoje não consigo lembrar esta parte da face da pessoa, né? Não, eu lembro de um todo assim, do cara, né? Era um rapaz negro, mas esta parte, né? Do semblante dele eu não consigo lembrar. Ele estava com uma arma assim pendurada e eu lembro que eu olhei para ele, quando ele me falou aquilo, eu olhei para ele e falei, fica com Deus. E ele falou, vá merda. Eu entrei no ônibus e a minha cabeça doía muito porque ele me bateu com aquela arma e eu estava muito arrumadinha, muito bem vestida. Minha mãe sempre me arrumava muito bem, eu era muito vaidosa e a camisa estava suja de sangue já. E quando eu entrei no ônibus, a minha preocupação, além da dor de cabeça que eu estava sentindo, era olhar pelo ônibus para aquele terraço que existia no aeroporto Luanda na época e ver onde estava meu pai. Eu queria ver meu pai. E consegui ver meu pai, eu dava tchau, mas ele não veio, eu estava dentro de um ônibus, né? E dava tchau, tchau, tchau. E ele não dava tchau para mim. Eu me perguntava por que meu pai não dá tchau para mim. Na minha inocência, eu não me tocava que ele não estava me vendo. Entrei no avião e cumprimentava todo mundo, chorando. E todo mundo olhando para mim, acho que sensibilizado, mas todo mundo também estava chorando. E começa a tocar Je t'aime, moi non plus, acho que era esse o título da música francesa, que eu escutava muito na minha casa em Luanda. Era uma música que, na época do filme Emmanuel, que o meu irmão tinha visto, eu não podia ver porque eu era menor, e que me marcou, porque eu estava namorando, e eu larguei também meu namoradinho em Angola. E aquela música me marcou muito, e foi a música que praticamente nos acompanhou durante quase 8 ou 10 horas, não lembro, daquele voo até o Brasil. Foi muito doloroso. Se me perguntarem, você sentiu ódio? Não. Eu saí de Angola, mas Angola não saiu dentro de mim. Foram anos de mudanças de costumes, de tentar me acostumar a uma terra diferente. Não foi fácil. Foi muito gozada no Brasil, com os meus termos angolanos, com o meu jeito angolano. A adaptação não foi nada fácil, mas adaptei. A gente sempre tem que se adaptar a um país novo, uma vida nova. Me adaptei, me acostumei. Aprendi que quando a gente sai do nosso território, a gente tem que se adaptar ao território que nos recebe e agradecer por isso. Me adaptei. Aprendi que existe um Cristo, existe um Deus e a gente deve sempre agradecer. Muitos anos se passaram. Muitos anos se passaram. E eu aprendi que eu tenho sempre que agradecer. Sempre que agradecer. Aos 34 anos eu descobri meu primeiro câncer. Eu já estava separada do meu primeiro marido, pai de meus 3 filhos. Minha vida nunca foi fácil. Nunca. Sempre foi barra pesada, no bom sentido. Porque eu optei na minha vida em ser honesta. No Brasil, existem muitas opções para uma mulher ter uma vida um pouco mais fácil. Ainda mais quando ela tem o privilégio de ser bonitinha. E eu não sei por que sempre insisti em ser teimosa, de querer ir pelo lado da honestidade. Sempre. E a minha vida nunca foi fácil. Por variados motivos pessoais, que eu acho que não tem nada a ver com o canal, eu me separei.
mas nunca quis de modo algum ser inimiga do meu marido. Aos 34 anos, eu já estava separada e descobri meu primeiro câncer. E aí começou a luta contra o câncer. Foi fácil? Não. E aí, um por ano, ou uma vez por ano, após o primeiro, eu comecei a ser visitada de novo pelo câncer. E aí eu perguntei ao meu amigo Cristo, por quê? Por quê? O que eu te fiz? Aos 14 anos eu encarei a guerra. Antes disso, perdi meu avô, a pessoa que eu mais amava no mundo, meu avô materno. Comecei a enfrentar a morte, as pessoas queridas muito cedo. Existem tantas famílias maldosas, criminosas, corruptas, que não perdem ninguém, que roubam, não perdem ninguém. Minha família é trabalhadora, é honestinha, é certinha, não tem mulher puta, não tem mulher vagabunda, os caras não são corruptos, são trabalhadores, aqueles que acordam cedo. Por que morrem cedo? Bom, 34 anos, 3 filhos pequenininhos, eu tendo que trabalhar dia e noite sem parar, um marido que não me dava pensão, porque por raiva, ciúme, não querendo aceitar a separação, e eu não vou entrar no mérito da questão, porque não foi porque eu tivesse alguém fora, não vou te dar pensão. E eu só pensava, eu vou virar esse quadro, ele ainda vai ser meu amigo. Anos mais tarde, nos tornamos amigos. Anos mais tarde, eu vi o meu ex-marido dizer, por mais que eu quisesse te odiar, não consegui te odiar. Porque eu te amava tanto, que foi difícil eu reconhecer como eu errei contigo. Claro que eu tive outras pessoas na minha vida, mas não como é que eu vou explicar? Pula-pula. Não. Sempre foram relações sérias. Até a hora que eu parei. Falei, não. Por mais sério que seja, chega uma hora que você, por algum motivo, cansa. Por algum motivo, cansa. E você para. A grande verdade é que existem muitos fatores também que nos fazem dar uma parada. E um deles é que a vida exige muito da gente. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter dignidade, a gente muitas vezes tem atrás de nós uma família, a gente tem que ajudar a mãe, a gente tem que ajudar filhos, ou muitas vezes muitas coisas acontecem. Isso é vida, isso faz parte da vida. E quando as coisas não acontecem, o que é o natural? Quando você tem fé dentro de você? Você rezar, você pedir, você orar. Por isso a gente diz, nunca se deve discutir nem política, nem futebol, nem religião. Cada um ao seu jeito, faz a sua parte. Eu passei 1 ano e meio, desde que eu cheguei ao Brasil, quase me humilhando, pedindo muito ao Pai do Céu, a Cristo, pedindo muito, gente. Tudo que me dissessem para eu fazer, eu fazia. Além da Bíblia, além da minha forma pessoal, porque eu tenho meu jeito de rezar, de pedir, tudo que me dissessem eu fazia. Para salvar a minha mãe. Eu passei por 5 experiências no câncer.
Também fiz o que era possível. Por algum motivo ainda estou aqui. Mas teve tantas outras coisas que eu passei e estou bem na gororoba, como se diz. Na decorrência da minha época de Portugal para cá, passei por muita coisa. Até em relação a Angola. E pedindo. Após a morte da minha mãe, exatamente no dia em que ia fazer 1 mês da morte da minha mãe, morre meu tio, irmão dela, que mora nesta cidade. Hoje é dia 29. Estou caminhando para 3 meses do falecimento da minha mãe. E descubro, não vou dar mais detalhes porque prefiro, ainda não é nada concreto, e prefiro por enquanto, mas descubro que outra pessoa, e prefiro por enquanto falar dessa forma, está indo para um médico na área de oncologia. E eu torço para que nada seja confirmado nesse sentido. Eu estou pedindo. Eu estou pedindo desde que não seja nada de... ou não seja nada confirmado. Eu estou pedindo suporte, apoio em todos os sentidos. Não existe uma resposta. E nessas horas, eu, que sempre fui uma pessoa que confiei muito em Deus, muito, me pergunto onde é que ele está. Estou cansada. Porque assim, quando eu falo com uma certa raiva da ganância, da corrupção, dos ladrões de Angola, dos ladrões de África, dos ladrões desta terra. Imagina, né? Eu estou segurando o telefone com a outra mão, mas isto é um L, né? Dos ladrões desta terra. Portanto, quando eu falo dos ladrões a nível mundial, mas principalmente da minha terra, que não estão nem aí, não têm sentimentos, não estão preocupados, e muito menos têm a sensibilidade de chorar ou de se sentirem atingidos. Não estão nem aí, gente. O que eles querem mais é roubar, corromper, fazer mal, preocupados com o povo, ser honestos. Eles, com a cara mais deslavada do mundo, eles roubam, eles matam, eles corrompem quem quer que... As mulheres hoje em dia, de um modo geral, eu critiquei muito, muito. Eu passei uma vida criticando as mulheres que se corrompem, que optam por ser corremão. Existem tantos termos, eu até esqueço, eu faço questão de esquecer tudo que é de ruim hoje em dia, mas no fundo, vamos ao termo certo, ser puta mesmo. Vendo xerecard, como se diz. Porque no fundo não querem miséria, não querem estar pobres, não querem estar com aquele miserável salário, aquele miserável conta-gotas de
ter que pagar as contas e estar no desespero de chegar dia 15, não ter mais dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro para comer, e vendem o corpo, como eu já escutei tantas dizerem, Filó, eu não quero chegar ao desespero do dia 15, chegar e eu não ter dinheiro para pagar minhas contas. Essa merda desse corpo vai chegar uma hora que vai para debaixo da terra e vai ser comido. Enquanto está vivo, está aqui. Eu não faço, eu não aconteço, porque isso não... Eu já escutei muita coisa que eu acho que todos vocês já escutaram. Eu só dou quando tiver, eu mando fulano. Eu só... Todos esses ditados nós já conhecemos, né? Aí vai da personalidade de cada um. Vai da maneira de ser de cada um. Eu consigo entender elas. Porque realmente não é fácil. A vida é muito difícil. Ainda mais quando você tem o peso de sempre ajudar as pessoas. É difícil. Como é que você pode culpar alguém? Agora, e quando você não tem essa característica, quando você não tem nos seus genes esse jeito, essa capacidade de ser moça de programa, eu não sei nem que nome dar. Eu diria que é capacidade mesmo de fazer esses programas ou de se vender ou para melhorar a tua vida. Quando não está em você ser essa pessoa. Quando toda a tua família nunca foi assim. Quando você mantém uma postura de dignidade e fala, não, eu não sou assim, não vou conseguir nunca ser assim. Quando você vê que através do teu trabalho, onde você mantém uma postura tão digna, você procura as pessoas através do trabalho, você fala com as pessoas através do teu trabalho, e no fundo a única coisa que acontece é quando você procura as pessoas te roubam. Não, pode fazer, pode, manda o projeto. Nós estamos falando com a África, nós estamos falando com Angola. Eu sei, eu já tenho muito conhecimento de causa, mas é aquilo, a gente sabe que quando a gente está negociando alguma coisa, mal ou bem, é um risco que a gente tem que correr. Como é que eu vou vender um projeto ou tentar negociar se eu também não mandar? Posso não mandar um projeto, mas mando um esboço. Mas pelo esboço, um cara que é profissional e é esperto, por ali já vai sacar qual é a ideia. Mas nós temos que mandar, senão, à distância, como é que vai ser negócio? Aí quando você manda o esboço, a pessoa não responde mais. E aí você reza de novo e fala, pai, então, é muita coisa, muita tristeza, muito desânimo. Juntando tudo isso ao que vem ocorrendo no mundo, de guerras, de invasões, você fala, que merda de mundo é esse? E acreditem, eu sou positiva. Eu sou positiva. Eu consigo transformar o negativo em positivo. Mas tem momentos que o baque é forte. O baque é forte. Tem momentos que você pensa, vou atracar o meu barquinho aonde? Cadê meu porto seguro?
mas amanhã estarei melhor. Isto foi mais um desabafo, isto foi só para bater um papo, até porque eu tinha prometido um vídeo que eu ia falar de Moçambique, mas pobre é uma desgraça, né? Mas o meu grau de pobreza é nessas horas que eu digo que eu sei transformar o negativo em positivo, porque quando eu digo estas frases, como pobre é uma desgraça, eu penso, pobre, mas eu ainda tenho um prato de comida, ainda tenho um teto. Tem gente que não tem nada disso. Aí nessas horas eu me arrependo, peço desculpas. Aí eu digo, estou pedindo desculpas para quê? Para você? Não. Pô, o que eu tenho é graças ao meu ganha-pão. Para com isso. Pode mandar mais. Porque eu tenho competência para muito mais. E se eu não tenho muito mais, não é porque eu não esteja me esforçando. Não é porque eu não esteja indo atrás. É porque parece que as coisas estão sendo cortadas. E é aí que eu me pergunto, cadê a força espiritual? Cadê o apoio? Cadê o suporte? Não é porque eu não esteja fazendo. Eu estou fazendo. Mas lá de cima também tem que vir ajuda. E é isso que está o embate aqui entre Filomena e o mundo espiritual. Porque tanta coisa vindo, tanta coisa vindo, tanta coisa vindo. E eu tentando dar o meu melhor. Onde o meu desgaste emocional está muito grande. E eu não sei de onde está vindo tanta força para me segurar. É isso, gente. Foi um desabafo. Espero que me entendam, não me levem a mal. A gente às vezes tem que arrumar forças para continuar, né? E é isso que eu estou tentando. Mas o vídeo será feito de Moçambique, tá bom? Um beijo grande a todos, fiquem com Deus e bom final de domingo para quem está fora do Brasil, tá? Um beijo grande.